Vamos falar de inadimplência, um problema que assusta a todos e preocupa principalmente as famílias brasileiras. O Brasil tem pouco mais de 65 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, com contas em atraso. Eles devem, em média, R$4.000. Lembrando que a renda média do brasileiro ronda os R$2.200, R$2.400, principalmente se levarmos em conta o mercado de trabalho com carteira assinada. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro com a Bruna Carvalho, que vai nos dar mais detalhes dessa pesquisa. Bruna, bom dia. É um sinal que acende uma luz amarela aí, né, para a saúde financeira das famílias brasileiras. Com certeza, Thaís. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Esse levantamento da Serasa Experian mostra, inclusive, que equilibrar o orçamento está tão complicado hoje para os brasileiros como estava ali no pico da pandemia, ali em em março ali de 2020, quando o país, o mundo ficou aí totalmente parado economicamente falando. O que a gente observa aí com esse aumento que eles passaram em relação aos inadimplentes? É um aumento de 0,1% na comparação com fevereiro, mas um aumento de 3% justamente na comparação com abril de 2020, que foi realmente o pico aí da inadimplência. Então a gente vê realmente que ainda está difícil, mesmo aí 2 anos depois, mesmo quando a gente ainda fala de um cenário de retomada, se a gente for comparar com o que estava acontecendo em abril de 2020, que foi, de acordo com eles, então esse pico de inadimplência. A gente passa então dos 65 milhões pelo segundo mês consecutivo e esse índice só tinha sido ultrapassado exatamente ali em abril e maio de 2020 e agora então volta a subir. Chegamos então a mais de 65 milhões, um aumento de 0,81% na comparação com fevereiro. Em relação a esse total de dívidas, as dívidas já somam mais de 265 milhões de reais. 7 milhões e meio de reais, 7 bilhões e meio de reais a mais do que o registrado aí no pico da pandemia, uma alta de 0,91% em relação ao mês anterior. Então a gente tem um total de 265 bilhões de reais nessa soma aí das dívidas aí dos mais de 65 milhões de brasileiros. Em relação ao que tem pesado, o que tem feito as pessoas se endividarem, em primeiro lugar a gente sempre ressalta as pessoas tomarem cuidado com o cartão de crédito e realmente os empréstimos e cartões de crédito responsáveis aí por 28,17% aí dessas dívidas. Depois vem as contas básicas, ou seja, água, a despesa aí com energia, outras coisas do orçamento básico com 23,21% e em terceiro lugar, departamento aí de roupas com 12,62%. Então o varejo em geral também pesando nesse orçamento. Volto com você. Oi, Bruna, obrigada. Bruna, sabe que esse dado do atraso em contas básicas, né? Esse é preocupante porque é sinal de que o orçamento não está dando conta das famílias pagarem nem ali o seu sustento do dia, né? Quem é que vai viver sem luz ou sem água, sem a conta de gás? Obrigada, minha querida. Bom dia de trabalho para você aí nesse feriado. Olha, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do endividamento, porque tem várias nuances aqui que falam muito sobre o que é problema e o que pode ser solução para o mercado de crédito no Brasil, porque no final das contas nós estamos falando disso, né? As famílias, as empresas se endividam, elas tomam crédito. O ideal é que o crédito, visto como motor para o crescimento econômico, ele seja tomado para fazer novos investimentos. Eu vou abrir um novo negócio, eu vou ampliar o meu negócio, ou dentro de casa eu vou melhorar um pouco as condições, trocar de eletrodoméstico, trocar de carro, melhorar o meu imóvel e por aí vai. Então, vamos olhar aqui para o telão e nessa conversa eu trouxe aqui, vou misturar um pouco a leitura tanto da Confederação Nacional do Comércio, da FEBRABAN e do Banco Central, né, que são entidades todas envolvidas nessa leitura, além da Serasa, que a gente trouxe os dados aqui. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: endividamento das famílias e das empresas brasileiras, ele sofreu muito da pandemia para cá, num ritmo diferente. As empresas, por exemplo, aproveitaram quando o juro caiu lá para 2% e conseguiram fazer uma renegociação. Isso são dados da FEBRABAN e também do Banco Central, mostrando que melhorou o perfil do endividamento das empresas. Então, esse que sempre foi um dado de preocupação, porque aí sim estamos falando de motor puro de crescimento. E o endividamento das famílias, pelo outro lado, subiu, porque houve queda de renda, houve perda de renda, aumento do desemprego, então não tinha como escapar disso.
Então tá bom, então subiu o endividamento das famílias. Como é que está o comprometimento da renda para pagar essa dívida? Aqui é um ponto de preocupação, porque esse comprometimento aqui no Brasil é muito alto, cerca de 30%, o último dado de fevereiro. É um comprometimento muito alto do orçamento para dar conta de dívidas que pode aumentar o risco de inadimplência, porque na hora de escolher o que pagar, nós ouvimos a Bruna ali dizer conta de luz, conta de água já estão deixando de ser pagas. Então, o risco de inadimplência, ele segue no radar, ele ainda não é visto como um alerta vermelho, mas ainda assim ele precisa ser acompanhado. E por último, qual é o perfil dessa dívida? A Bruna Carvalho trouxe um dado muito preocupante, que é a escolha majoritária pelo cartão de crédito, porque é um instrumento simples, as pessoas rapidamente têm acesso a um crédito que é caríssimo, e isso piora o perfil da dívida, que é composto tanto pelo o tipo de crédito quanto pelo prazo. Quando olhamos para o prazo, aí melhora um pouco, porque as dívidas no Brasil, elas são consideradas de prazo mais curto, portanto, é como se o problema não se sustentasse ao longo de muitos anos. Ainda assim, esse quadro hoje do endividamento, especialmente das famílias brasileiras, ele depende de crescimento econômico, de geração de renda e de emprego. Portanto, sim, vale a pena, e o mercado inteiro, o sistema financeiro, mesmo não vendo um risco muito alto, manter o olhar aqui, a preocupação com esse endividamento das famílias.